Olá pessoal, eu sou a Nina e bem-vindos ao canal Budismo de Cada Dia. E hoje eu vou contar para vocês a história da Soka Gakkai, tá? Porque assim, quem tá começando, quem é Shakobuku, né, no budismo de Nichiren, né, se depara muito com a gente nas reuniões falando muito do Daisaku Ikeda, a gente fala do Josei Toda, a gente fala do Tsunezaburo Makiguchi, a gente fala da Soka Gakkai, da SGI, BSGI e assim... quem é Shakobuku fica meio perdido, né? O que são essas pessoas? Quem são, né? O que eles fizeram? Por que o pessoal fala tanto deles, né? Ou até mesmo quando eu falo deles assim nos vídeos, né? Também surge um ponto de interrogação, né? Pra saber quem é que é, né? Então, esse vídeo, eu vou falar pra vocês o que é a Soka Gakkai e a história dela, tá? Mas antes de começar... é lógico que eu vou pedindo para você se inscrever no canal, né? Para você ativar o sininho, né? Compartilhar o vídeo com o seu Shakobuku, né? Com seu amigo budista, né? Vamos espalhar os conhecimentos, tá? Então, assim, é o seguinte. A história eu vou ler da revista Os Fundamentos do Budismo de Nichiren para a Nova Era do Kosen Rufu Mundial, volume 1, tá? E nessa revista ele conta a história da Soka Gakkai direitinho, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Esperar o motoqueiro passar. Muito obrigada. Então, essa história eu vou contar para vocês, mas eu vou dividir em 3 partes, tá? Porque ela é extensa, tá bom? Então, no vídeo de hoje eu vou falar da época do Makiguchi. No outro vídeo eu vou falar da época do Josei Toda. E no terceiro vídeo eu vou falar da época do Daisaku Ikeda, tá bom? Então, antes de começar a contar a história, eu vou explicar para vocês de uma forma bem rasa o que é a Soka Gakkai, tá? Então, assim, a Soka Gakkai, ela é uma organização budista japonesa fundada em 1930 por Tsunezaburo Makiguchi e Josei Toda. E essa organização é uma parte da tradição budista de Nichiren que se baseia nos ensinos do Nichiren Daishonin, tá? E ela é específica do budismo de Nichiren, tá? Ela não é do Zen. Do Zen é outra história, do Zen é outra escola, outro lugarzinho lá, né? É outra coisa, e do tibetano também é outras escolas também. A gente vai falar da Soka Gakkai, que é do budismo de Nichiren, tá bom? Então, eu vou começar aqui então contando a história para vocês, tá? Então ela começa assim. A origem da Soka Gakkai remota a relação do mestre e discípulo entre o primeiro presidente Tsunezaburo Makiguchi e o segundo presidente Josei Toda. Makiguchi Sensei e Toda Sensei eram ambos educadores. O professor Makiguchi nasceu em 6 de junho de 1871 em Arahama, na cidade de Kashiwazaki, na província de Niigata. Na adolescência, mudou-se para Hokkaido, norte do Japão, para trabalhar e manter seus estudos. Aos 18 anos, matriculou-se na Escola Normal de Hokkaido, né, na atual Faculdade de Pedagogia de Hokkaido, e após a formatura tornou-se professor. Após vários anos como professor, mudou-se para Tóquio e em 1903 publicou sua primeira obra, A Geografia da Vida Humana. Posteriormente, exerceu a função de diretor em diversas escolas do ensino fundamental em Tóquio. Por outro lado, o professor Toda nasceu em 11 de fevereiro de 1900 em Shioyama, na cidade de Kaga, na província de Ishikawa. Por volta de 1902, sua família migrou para a vila Atsuta, em Hokkaido. E após a conclusão dos estudos na Escola Fundamental Superior, equivalente ao ensino médio, ele estudou de forma autodidata enquanto trabalhava, conseguindo obter a certificação como professor. E então, começou a trilhar o caminho de educador em Yubari, Hokkaido. Desde essa época, Toda Sensei buscava seriamente um mestre para seguir na vida. Ao mudar-se para Tóquio, conheceu Makiguchi Sensei, que já atuava como diretor da escola fundamental, e simpatizou-se com suas ideias. Makiguchi Sensei estava com 48 anos e Toda Sensei com 19. Pouco tempo depois, Toda Sensei passou a trabalhar como educador junto com o Makiguchi Sensei. Considerando-o como seu mestre, apoiou Makiguchi Sensei sobre todos os aspectos. O professor Makiguchi refinou suas teorias educacionais e as aplicações práticas dessas enquanto mantinha um contato com a educação fundamental como educador. Ele almejava a consolidação de um sistema educacional que possibilitasse todas as crianças a conquistar a felicidade
com suas próprias mãos e se desenvolver como adulto independente. Ele desenvolveu sua própria teoria educacional e procurou aprofundar a teoria do valor para seu alicerce. Nesse meio tempo, encontrou-se com o budismo de Nichiren Daishonin, que revela o princípio da transformação da vida por meio do qual qualquer pessoa poderia se tornar o agente da criação de valores na sociedade, bem como a prática fundamental para essa realização. Assim, em 1928, aos 57 anos, converteu-se a Nichiren Shoshu, que seguia a corrente de Ninkō Shonin, legítimo sucessor de Daishonin. O professor Makiguchi recorda o seu sentimento na época da conversão, afirmando: "Revolucionei meu modo de viver de praticamente 60 anos, munido de uma alegria inexprimível." Conforme essas palavras, ele abraçou o budismo de Daishonin como seu modo de viver e converteu-se visualizando uma religião que se tornaria fonte de força de criação de valor capaz de ser comprovada na sociedade. Ele também afirmou o que motivou sua conversão: "Encontrei e abracei o Sutra de Lótus, pois seu ensino não apresenta qualquer contradição com os princípios da ciência e da filosofia que alicerçam nossa vida diária." O professor Toda, seguindo seu mestre, também se converteu no mesmo ano ao budismo de Nichiren. No dia 18 de novembro de 1930, o professor Makiguchi publicou o primeiro volume de Sistema Pedagógico de Criação de Valor, que é a Soka Kyoiku Taikei. Esta obra visava sistematizar a teoria educacional idealizada pelo professor Makiguchi e foi inicialmente planejada em 12 volumes, que foram publicados no total de 4. O professor Toda editou e organizou anos de anotações de pesquisas, práticas e experiências educacionais de seu mestre. Ele também investiu seus próprios fundos para publicar o trabalho do professor Makiguchi. Na página de crédito de livro consta listado o autor Tsunezaburo Makiguchi, o editor e impressor Josei Toda e a entidade publicadora como Soka Kyoiku Gakkai, que é a Sociedade Educacional de Criação de Valor. A predecessora da Soka Gakkai, que é a Sociedade de Criação de Valor, essa foi a primeira vez que o nome Soka Kyoiku Gakkai foi publicado. Por esse motivo, a data da sua publicação, 18 de novembro de 1930, é considerado o dia da fundação da Soka Gakkai. E a palavra Soka possui o significado de criação de valor, engloba a teoria desenvolvida pelo professor Makiguchi, cujo propósito de educação e de vida é criar felicidade, e para tanto a pessoa precisa saber criar valor. Além disso, Soka é um termo derivado de discussões de mestre e discípulo, entre Makiguchi Sensei e seu discípulo Toda Sensei. Assim, desde o seu início, a Soka Gakkai é a cristalização do espírito do mestre e discípulo em um único corpo. A Soka Kyoiku Gakkai iniciou-se como 2 pessoas, mestre e discípulo, Makiguchi Sensei e Toda Sensei. Ela foi estruturada e desenvolveu-se gradativamente. No início, era uma organização que reunia educadores que simpatizavam com o sistema educacional Soka, mas rapidamente sua participação foi estendida para não educadores e se desenvolveu como uma organização de pessoas praticantes do budismo de Nichiren Daishonin, que pode ser qualificado como fundamento de criação de valor. Por fim, a Soka Kyoiku Gakkai tornou-se uma sociedade leiga de praticantes de Nichiren Shoshu. Todavia, desde o início, estabeleceu-se de forma totalmente diferente das tradicionais entidades religiosas, cujos adeptos ficavam ligados a templos locais e recebiam orientações de seus priores. O presidente Tsunezaburo Makiguchi e o diretor-geral Josei Toda eram responsáveis pela organização e por todas as reuniões. Os seus membros recebiam orientações sobre a prática da fé para intermédio deles, sem se subordinar aos clérigos. Assim, desde o início, a Gakkai se estabeleceu como uma organização leiga independente, sem o tradicional vínculo com o clero de Nichiren Shoshu. A prática religiosa desenvolvida na Soka Kyoiku Gakkai objetivava conquistar de felicidade absoluta na vida diária, incentivando os membros a se fortalecer na fé e na prática e atuar pela paz e a prosperidade social, sem se prender a rituais religiosos nos templos ou em ocasiões de casamentos e funerais. Portanto, promoveu a mais correta forma de prática religiosa baseada no espírito original do budismo de Nichiren Daishonin.
Por meio das dinâmicas, reuniões de palestras e de orientações para as diversas localidades em todo o Japão, a Soka Kyoiku Gakkai foi se desenvolvendo e chegou a alcançar cerca de 3.000 membros. Todavia, em uma corrida desenfreada para a expansão da guerra e fazendo do shintoísmo do Estado o principal suporte espiritual da nação, o governo militarista japonês impôs um rígido controle ideológico no país. A política repressiva do alto escalão começou a vigiar inclusive as reuniões de palestra da Soka Kyoiku Gakkai com o intuito de detectar crimes ideológicos. Na época, o governo coagia a população a cultuar os templos shintoístas e a adorar de talismãs shintoístas. Em junho de 1943, o clero da Nichiren Shoshu foi intermédio do sumo prelado da época, temendo a repressão do governo militarista, instruiu a Soka Kyoiku Gakkai a aceitar o talismã shintoísta. Essa atitude era uma heresia que contrariava os ensinamentos de Nichiren Daishonin e Nikko Shonin. Makiguchi Sensei rejeitou categoricamente a ideia de aceitar o talismã shintoísta. Assim, a Gakkai manteve-se fiel aos ensinamentos de Nichiren Daishonin de advertir as calúnias à lei. No dia 6 de julho do mesmo ano, Makiguchi Sensei foi preso enquanto se dedicava à propagação do budismo e dialogava com os companheiros em Izui Shimoda. No mesmo dia, Toda Sensei foi detido pela Polícia Superior Especial em Tóquio e, por fim, 21 líderes da Soka Kyoiku Gakkai foram presos. Eles foram indicados por suspeita de desrespeito ao santuário shintoísta e violação da lei de manutenção de ordem pública. Diante do rigor dos interrogatórios, somente o mestre e discípulo Makiguchi Sensei e Toda Sensei se mantiveram firmes às suas convicções, enquanto os demais abandonaram a fé. Mesmo na prisão, Makiguchi Sensei expôs a doutrina budista do Nichiren Daishonin para o promotor e juiz que cuidaram do interrogatório. Ele jamais sucumbiu perante a perseguição das forças autoritárias e viveu pela justiça do budismo até o fim. No dia 18 de novembro de 1944, Makiguchi Sensei apresentou um quadro de desnutrição grave em virtude de idade avançada e acabou falecendo misticamente no dia 18 de novembro, data da fundação da Soka Gakkai, como um mártir aos 73 anos na prisão de Tóquio. A vida do presidente Makiguchi foi do nobre pioneirismo dedicada e sem poupá-la de acordo com o exposto no Gosho, revivecendo na atualidade o espírito de salvar as pessoas a propagar a lei mística de Nichiren Daishonin. E na prisão, Toda Sensei se empenhou na recitação do Daimoku e na leitura do Sutra de Lótus desde o início de 1944, chegando à percepção de que o Buda é a própria vida. Perseverando no Daimoku e pesquisa, ele comprometeu também que era um Bodhisattva da Terra que participara da cerimônia no ar, descrita no Sutra de Lótus, e receber a missão de propagar o Sutra de Lótus após o falecimento de Sakyamuni, atingindo a percepção de que eu sou um Bodhisattva da Terra, em novembro desse ano. Com a percepção alcançada na prisão, Toda Sensei criou inabalável convicção no budismo de Nichiren Daishonin e a plena consciência de sua missão pelo Kosen-rufu. O despertar de Toda Sensei reviveceu vigorosamente o budismo na época atual e tornou-se o ponto primordial do progresso da Soka Gakkai como organização em prol do Kosen-rufu. Então é isso, pessoas, né? A história, eu vou encerrar a história por aqui, tá bom? No próximo vídeo eu vou falar para vocês já da época do segundo presidente do Josei Toda, tá? Mas assim, eu agradeço por vocês terem visto o vídeo até aqui, tá? Muito agradecida. Já se inscreve no canal, já ativa o sininho, já compartilha o vídeo, né? Dê aquele joinha também, dê aquele likezinho, tá bom? Dê aquela forcinha. E semana que vem eu vou ver se eu trago um vídeo de ensinamento e mais um vídeo sobre a Soka Gakkai. E é isso aí, pessoas. Então, tenham um ótimo dia vocês. Muito obrigada por terem visto o vídeo até aqui. E até a próxima. Beijo!